Olá, pessoal da Rede Leitura. Obrigada pela presença de vocês aqui nesse treinamento no mês de outubro de 2023. A gente está muito feliz de participar tanto da Revista da Leitura pela primeira vez, como também dessa campanha incrível que nós estamos fazendo da Caravana do Primo Pobre. Vou me apresentar. Meu nome é Renata Sturm e eu sou publisher dos dois selos, Maquinaria e Sancto. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, a Maquinaria é o selo que tem livros de autoajuda, negócios, não ficção, ficção. A gente tem filosofia, tem livros de economia, tem livro infantil, tem livro de espiritualidade. Já no selo Sancto, com K, nós temos bíblias, devocionais e livros cristãos em geral. Eu vou começar a conversar aqui com vocês nesse treinamento, não falando só sobre as características de cada livro e de cada produto, mas também eu quero ser uma ferramenta para vocês de venda, que eu possa dar dicas para vocês de como melhorar e ampliar a venda de vocês aí em cada loja. Porque a gente sabe que quanto mais o vendedor souber do produto, melhor vai ser sua venda. E eu torço todo mês para que você possa bater a sua meta. E agora o nosso best-seller, Deixe de Ser Pobre, que já na pré-venda ficou entre os mais vendidos e entrou na lista de mais vendidos do Publish News na primeira semana de vendas. Deixe de Ser Pobre foi escrito pelo Eduardo Feldberg, também conhecido como Primo Pobre. Bom, quem não conhece ainda o Eduardo, quero estimular a segui-lo tanto no YouTube como no Instagram. No YouTube, o Eduardo já está com quase 1,5 milhão de seguidores e no Instagram mais de 400 mil. E o que o Eduardo faz lá? Ele ensina as pessoas que estão com o nome sujo, que estão enroladas financeiramente, que financiaram casa e não estão conseguindo pagar, que financiaram carro, estão devendo aí pela rua, a reorganizar a sua vida financeira. E essa promessa que tem aqui, ó, os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. Quem que é o público que você deve oferecer esse livro aí na sua livraria? É para aquela pessoa que não está focada em ter 1 milhão 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais, ou que quer ter o carrão para mostrar para o vizinho. Não, é para a pessoa que quer reorganizar a sua vida financeira e que talvez tenha um salário, um rendimento muito humilde ainda. Essa pessoa vai receber aqui nesse livro um conteúdo com uma linguagem fácil, acessível, nada de expressões em inglês ou outras línguas. A fonte também, o tamanho da letra, super confortável de ler. Por que a gente faz isso, gente? Porque, infelizmente, o analfabetismo funcional no Brasil é muito alto. E o que é analfabetismo funcional? É quando a pessoa lê um texto, mas não consegue compreendê-la totalmente. Esse livro foi pensado nessa pessoa também. Além disso, olha, pensando no público do Eduardo, que segue ele lá, diferente de muitos livros que a gente coloca o endosso, né, aquele elogio de um expert, de um grande influenciador, de uma pessoa muito conhecida pelo público, não. Quem endossa o livro aqui são pessoas que seguem o Eduardo nos canais, que adquiriram o conhecimento que ele compartilha nas redes e agora nesse livro e que tiveram as suas vidas mudadas. É um designer gráfico, é um professor, é um administrador, pessoas comuns. Além disso, olha só que bonito, vale a pena você mostrar aí na sua loja como esse livro ficou lindo internamente. Tá com 2 cores, olha que legal, tem várias frases de destaque que são clássicas do Primo Pobre. Além disso, o Eduardo viajou esse Brasil inteiro e ainda vai fazer mais viagens para divulgação do livro. Tem mais uma coisa, Eduardo também tem participado de várias entrevistas em rádios, televisão aberta, como por exemplo o Morning Show aqui em São Paulo. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Esse é o teu livro? Isso. Legal, hein? Deixe de Ser Pobre, os segredos para você sair da pindaíba e conquistar a sua independência financeira. Olha, isso aqui é interessante, ó, que sua riqueza cresça na mesma proporção que o seu conhecimento. Olha aí, Felipe Campos. Pois se você ganhar dinheiro sem buscar inteligência e conteúdo, em breve voltará à pobreza. Sim, bom isso aqui. Faz sentido. O livro tem bastante reflexão, principalmente sobre mentalidade, sobre como lidar melhor com o dinheiro. Né? E esse é um ponto muito importante, que aqui no Brasil a gente não tem um histórico de aprender sobre educação financeira. E as pessoas precisam entender, algo que eu demorei também para entender, que é assim, tudo na vida a gente aprende. Você aprende sobre matemática para ser bom em matemática, você faz aula de futebol para saber jogar bem. E dinheiro as pessoas acham que não precisa aprender. E precisa.
Só que como a gente nunca teve acesso a isso, a gente acha que não existe esse papo de educação financeira, que é justamente como você lidar melhor com o seu dinheiro. E, consequentemente, se você viver a vida inteira sem aprender, você vai viver lascado a vida inteira. Mas é só o começo, porque Eduardo quer viajar com a sua caravana Primo Pobre pelo Brasil inteiro e eu espero que você possa recebê-lo aí na sua loja também. Tem um tema que está em alta no momento, seja na mídia, seja na sala de aula, dentro das famílias, que é possível ter uma relação saudável, existir uma relação saudável entre as crianças e a tecnologia? Quais são os limites de uso de tela? Será que games podem realmente causar violência e bullying dentro da sala de aula? Todo mundo está discutindo isso há muito tempo e eu acho que essa discussão vai longe para poder contribuir positivamente com essa conversa, com esse diálogo e não com essa briga, é que a gente lançou Crianças Bem Conectadas. Eu queria falar um pouco para você sobre o livro, porque eu acho que quando o cliente chegar aí na sua loja, é importante que você defenda esse projeto, porque ele foi escrito por 5 autores de alto nível acadêmico, experiência de clínica, né? E que conhecem bem esse tema. Vou falar um pouco dele então. Crianças Bem Conectadas fala sobre o uso consciente da tecnologia e como ela pode se tornar uma aliada da família e da escola. Ou seja, esse livro não faz da tecnologia, o diabo, mas sim uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Mas como fazer esse uso? Os 5 autores, eles são: um é psiquiatra, especialista em infância, tecnologia e adolescência. O outro é psicólogo, especialista em redes sociais e adolescência. O Bernardo, que é o professor da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais. A Juliana Potter, que é psicóloga clínica e especialista na terapia de famílias. E ainda a Laura Moreira, que é médica psiquiatra, especialista na dependência tecnológica. Todos eles, gente, os 5, também são pais. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta um especialista e fala: ah, mas se ele soubesse como é lá em casa, eles sabem. O livro, ele traz uma narrativa que conta a história de uma família fictícia. E essa família fictícia, ela é baseada em várias histórias que os 5 especialistas viveram ou dentro de casa, ou no seu consultório, ou que ouviram nas redes sociais ou na mídia. Então, quando o leitor faz a leitura desse livro, ele vai se identificar com as histórias dessa família fictícia. Ao mesmo tempo, o livro traz ferramentas para que cada família crie a sua própria cultura saudável de uso da tecnologia. Além disso, eu acho que é uma cereja no bolo. O livro tem o prefácio de ninguém menos do que o Dr. Clóvis Constantino, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, o livro está muito bem resguardado. Esse livro, ele deve estar lá junto com livros que falam sobre educação de filhos, sobre o desenvolvimento do cérebro da criança e que pode sim, como eu falei, ser indicado para pais, avós, professores, educadores e também profissionais da saúde que trabalham com crianças. Vale a recomendação. Nos últimos anos, houve um boom, de livros falando sobre investimento, sobre como você organizar sua vida financeira. E aí o brasileiro começou a aprender a investir melhor. Mas existe ainda uma grande parcela dos brasileiros que prefere investir de uma maneira mais segura, um investimento que não seja de alto risco, mais conservador. E às vezes as pessoas acham que as únicas alternativas são a poupança e comprar imóveis, uma casa, um apartamento para investir. Mas Gabriel Porto, autor de Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, prova que existe uma terceira alternativa e que muitas pessoas não utilizam dessa alternativa de investimento mais conservador porque não têm conhecimento de como funcionam os fundos imobiliários. Vou tentar resumir aqui para vocês, para que você possa explicar aí na sua livraria para o seu cliente o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é um conglomerado, prédios, condomínios, shoppings, lojas,
que formam como na bolsa de valores, né? Tudo reunido para que a pessoa possa investir nesse conglomerado de imóveis e não numa casa ou num apartamento, né? No investimento que a pessoa consegue tocar, digamos assim. Quais são os benefícios do fundo imobiliário? Primeiro, a pessoa não precisa começar com recurso muito alto. R$100, R$200, a pessoa já pode começar a investir em fundo imobiliário. Além disso, a pessoa não precisa lidar com o inquilino. Ou seja, às vezes a pessoa aluga a casa para alguém, esse inquilino não paga em dia, ou dá muita dor de cabeça, ou acaba destruindo o imóvel e causa um prejuízo para o dono também. Além disso, não precisa lidar com a manutenção desse prédio ou dessa casa. É só um investimento, continua investindo em algo conservador, continua investindo em casas, mas de uma maneira muito mais rápida. Bom, o Gabriel Porto é um escritor da Bahia e ele já treinou mais de 10 mil alunos sobre fundo imobiliário. Ele não tinha nem 30 anos e só investindo pouco a pouco com o fundo imobiliário ele conseguiu reunir mais de R$1 milhão. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do projeto interno desse livro. Olha só que lindo que ficou, a falsa guarda. Esse livro também tem uma diagramação muito gostosa de ler, um entrelinhas também que facilita a leitura também. Então, voltando, esse livro é indicado para aquela pessoa que chegar aí na sua livraria procurando livros de investimento, mas para algo mais específico e também um investimento mais conservador. Bom, invista em imóveis com pouco dinheiro e comece a construir um patrimônio milionário. Não tem jeito. Se você tem algum negócio, se você vende algum serviço, você precisa estar nas redes sociais. Nasceu empresa, nasceu o perfil no Instagram. E é justamente para esse público que está começando a investir no seu perfil no Instagram e nas redes sociais, que o Iezer Souza, vou pronunciar de novo o nome dele, Iezer Souza, que é de Brasília, mas que mora agora em São Paulo, ele ensina esse leitor, essa pessoa, o beabá. O que funciona ou não funciona nas redes sociais, principalmente no Instagram. E mais do que isso, como que você consegue ganhar dinheiro com o seu perfil no Instagram. Esse projeto eu acho que é um dos mais lindos que a gente já fez aqui na Maquinaria. Vou mostrar aqui a quarta capa para você, que tem a fotinho do Iezer, que é muito jovem. Vou contar para vocês um pouco dos bastidores. Eu conheci o Iezer logo que ele colocou os pés aqui em São Paulo, de onde eu estou falando. Ele foi sócio do Thiago Nigro, o primo rico, e o Thiago falou para mim que esse garoto ia longe. Nunca esqueço disso. E é verdade. Hoje o Iezer, ele tem mais de 10 milhões de seguidores nas suas redes sociais e ele ensina como monetizar, né? Como ganhar dinheiro mesmo usando as redes sociais. Vou mostrar um pouco do projeto interno que foi desenvolvido por uma jovem ilustradora aqui do Brasil. Todo o livro, colorido, bonito por dentro, E como eu comentei com vocês, esse livro é pensado para aquelas pessoas que estão, tanto a pessoa que está investindo na sua vida profissional, como também que está abrindo um novo negócio e precisa ter presença digital profissional. A busca por uma vida saudável muitas vezes passa pelos lugares mais inusitados do nosso corpo. Essa é a afirmação da Dani Valente, autora de A Pessoa Mais Feliz do Mundo. Vou contar um pouco para você do título, por que surgiu esse título desse livro. Para quem não conhece ainda a Dani Valente, a Dani é uma atriz, participou de Confissões de Adolescente, programas de humor da Globo e hoje é roteirista da Amazon, por exemplo, e mora lá nos Estados Unidos. Mas essa carioca, ela teve uma vida de muito sucesso desde muito jovem, mas quando ela começou a entrar na vida adulta, ela começou a sentir um cansaço extremo. Não importasse quanto ela dormisse, não importasse quão bem ela vivesse, ela sempre se sentia cansada e as dores começaram a aparecer e não tinha remédio que trouxesse solução para ela. Até que a Dani foi diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença que alcança milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo e que tem uma grande dificuldade de se receber um diagnóstico, né? Porque é um conjunto de fatores e por isso foi chamado de doença crônica também, porque não existe cura para fibromialgia. A Dani, por muitos anos, ela tentou encontrar nos remédios a solução para essa doença e para os sintomas, mas ela descobriu depois de algum tempo que a solução
solução estava no estilo de vida dela, na alimentação. E aí lá nos Estados Unidos, quando ela se mudou, ela começou a estudar nutrição holística e acabou se formando e se tornando uma profissional, uma nutricionista holística lá nos Estados Unidos e atendendo aqui no Brasil. Estamos de volta, ao vivo para todo o Brasil, com a nossa plateia querida. Dani Valente já aqui no sofá. Dani, gente, está lançando o livro A Pessoa Mais Feliz do Mundo. Vou pedir para a gente mostrar aqui, ó, em que ela conta a experiência dela, né, como ela tem convivido ao longo dos anos com a fibromialgia, né, que é uma síndrome que afeta várias pessoas, milhões de brasileiros, milhares de brasileiros, e que causa dores no corpo, né? Uma amiga minha cansou de me ver assim, lá em Los Angeles, e falou assim, olha, tem uma nutricionista super novinha e tal, que tem a mesma coisa que você, e ela melhorou mudando a alimentação. Eu falei, me leva, porque qualquer um que falasse assim, vem aqui, é problema espiritual, então me reza, eu vou. É problema eu vou, tô dentro. Eu aceitava tudo. E aí eu fui, e realmente, quando eu entendi o poder do alimento, a minha vida fez assim, ó, uau! Um dia, depois que eu mudei a minha alimentação e mudei o meu estilo de vida mesmo, que eu tive que me transformar em outra pessoa que eu não conhecia, um dia eu acordei com energia e sem dor. E nesse dia eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Por isso o nome do livro. Por isso o nome do livro. Ela deseja que todas as pessoas que tenham alguma doença crônica também possam ter uma vida saudável, apesar da doença. E nesse livro, ela ensina hábitos saudáveis como nutricionista e também como uma paciente de uma doença crônica. E o livro não é só para quem tem fibromialgia, é para pessoas que têm qualquer tipo de doença que cause dor ou doença crônica, né? No final, ela ensina também algumas receitas. E um ponto muito engraçado, bom, quem não conhece a Dani e vai começar a seguir agora a Dani nas redes sociais vai descobrir como ela é engraçada. A Dani, ela é uma péssima cozinheira, mas isso não impediu que ela tivesse uma vida saudável e alimentação em dia. Bom, a pessoa mais feliz do mundo ganhou visibilidade nacional depois que a Dani deu uma entrevista maravilhosa pro encontro com a Patrícia Poeta. E esse livro ganhou uma nova força. Além disso, tem endosso da Marília Gabriela, da Cris Linares, que é uma grande influenciadora de mulheres, do Gustavo Cabral, que é um dos maiores cientistas do Brasil e aqui da USP, e também da Dani Suzuki, que é atriz e também que já foi atendida pela Dani Valente. Esse é um livro que deve ficar aí na sua livraria na parte de bem-estar, autoajuda, felicidade. E espero que seja bom para você também ler esse livro e adquirir essa qualidade de vida que a Dani promete aqui. Olha isso, gente, até troquei de figurino para falar agora com vocês sobre os produtos da Sancto Editorial, que são os livros cristãos e bíblias. Todo mundo pronto? Esse é um momento delicioso desse treinamento de um dos produtos mais queridos aqui da Sancto e também eu acho que mais autênticos, que é a Bíblia Contexto. Nós começamos com Salmos e Provérbios e 4 opções diferentes de capa. Tem floral, tem leão, tem ornamentos. Tem também, olha, Evangelhos e Atos e Cartas e Apocalipse. Ou seja, o Novo Testamento inteiro disponível para o nosso leitor. Gente, o que é a Bíblia Contexto? Olha, não sei se você conhece muito de Bíblia, então eu vou começar do beabá. Dentro de muitas Bíblias existe um textinho, muitas vezes minúsculo, gente, que fica assim,
tem, ó, no cantinho aqui da página, que são as referências cruzadas. Essas referências foram feitas por teólogos renomados e elas conectam assuntos. Vamos lá. No Salmo 23 fala: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". E aí o teólogo descobriu que ao longo da Bíblia existe tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento referências àquele tema. E aí ele traz para o leitor quais versículos que falam sobre aquilo ou usam aquelas expressões. Mas o que acontece, gente? Como é muito difícil ler essa letrinha pequena e também ficar indo e voltando na Bíblia, muita gente não usa esse recurso super especial. É aí que chega a Bíblia Contexto. Ela coloca por extenso essa referência. Então, na letrinha preta está o versículo original e na letra vermelha a referência cruzada. E o que acontece com o leitor que utiliza a Bíblia Contexto dessa maneira? Essa pessoa consegue estudar a Bíblia usando a própria Bíblia, sem interferência de um teólogo, sem olhar de uma pessoa ou outra, não. A Bíblia sendo usada para estudar a própria Bíblia. Além disso, ela pode também ser usada como um devocional, porque todas essas capas lindas que você está vendo aqui da Contexto, elas têm um espaço na lateral, todas as páginas, gente, para que você possa fazer anotações, para que você possa fazer desenhos, journaling. E aí, ó, vou dar o pulo do gato para vocês. Eu sei que muitas livrarias têm um material de papelaria extenso na loja. Então, por que você não oferecer a Bíblia Contexto e aquela canetinha, aquele lápis, aquela tinta especial? Porque também, gente, a Contexto, ela não é feita em papel Bíblia, que é aquele papel fininho, sabe, gente? Não, é feito, ó, em papel de alta qualidade. Então, a pessoa pode desenhar e não vai aparecer do outro lado da página, não vai furar ou danificar a página da sua Contexto. Vou falar agora também sobre acabamento. Todas as Bíblias Contexto têm, ó, pintura trilateral, fitilho e capa dura. Eu acho que o mais difícil, gente, dessa Bíblia é o teu cliente escolher qual é a sua capa favorita. E aí eu estimulo você a colocar todas as capas da Contexto lado a lado para chamar a atenção aí do seu cliente e ele poder escolher a sua favorita. Além disso, gente, deixe pelo menos um exemplar aberto para que você possa explicar aí para esse cliente qual que é a diferença da Bíblia Contexto e também mostrar o tamanho da fonte, que é algo muito importante. Eu sei que muito cliente chega aí perguntando: a letra é grande, é pequena? A letra aqui é super confortável. E a pessoa também vai perguntar assim para você: mas qual que é o texto bíblico que a Bíblia Contexto usa? É a Nova Versão Transformadora, também chamada de NVT. Bom, é isso. Espero que a Contexto seja um sucesso de vendas aí na sua loja, como tem sido aqui na Sancto pra gente. Eu tenho certeza que os devocionais têm sido um dos itens mais procurados aí na sua loja. Mas nem todo devocional tem um conteúdo bacana, profundo, baseado em experiências do leitor, ou que possa trazer uma reflexão mais espiritual, né, para esse leitor. Pensando nisso, que a Sancto tem desenvolvido vários devocionais, mas agora eu vou falar especificamente desse devocional aqui, que é o devocional Dose Bíblica. O devocional Dose Bíblica é uma parceria da Sancto com um perfil no Instagram que tem mais de 1 milhão de seguidores e que tem esse nome aqui, Dose Bíblica. Ele foi pensado para um público bem jovem e por isso a gente desenvolveu essas duas capas muito lindas. Essa aqui se chama Jardim e essa aqui chama Street, que é rua em inglês. E olha só, vou mostrar aqui para vocês a quarta capa, super linda, da Jardim. Essa aqui da Street, que tem uma parte de grafismo bem bacana. Ela foi baseada, o conteúdo desse devocional foi baseado em 2 livros da Bíblia, que são os livros de Lucas e João. E por que a gente escolheu esses 2 livros da Bíblia para criar esse devocional? Porque esses 2 apóstolos, esses 2 discípulos de Jesus, eles têm provavelmente na Bíblia um dos livros que tem maior conexão com a vida do jovem hoje. Fala sobre relacionamento, fala sobre amor, fala sobre relacionamento com os pais, sobre vida profissional até. E a gente, olha, criou esse projeto super descolado.
Olha a guarda do livro, que bonito. Ó, os dois são capa dura, viu, gente? Tem espaço para colocar o nome. Além disso, olha, tem um planner muito legal de 3 meses. Então, como eu comentei, diferente do 365, que é o outro dose bíblica, esse aqui tem duração de 3 meses. Então, se a pessoa fizer todo dia, não importa quando ela começar, ela vai ter devocional por 3 meses ininterruptos. Aqui, olha, tem uma biografia de Lucas, que é também conhecido como o Evangelista. Tem também a biografia de João, que é chamado de o Apóstolo do Amor. Você pode me perguntar, Renata, posso oferecer esse devocional só para um evangélico? Não, todos os produtos que a gente cria aqui são feitos para cristãos em geral. Então pode ser um católico, pode ser um evangélico pentecostal, mais tradicional, luterano, não importa. Esse devocional, ele vai ter sempre temas que unem os cristãos e não uma teologia que possa separar. Outro recurso muito legal aqui no devocional Dose Bíblica é um espaço de planner. E a gente ensina o leitor a utilizar esse planner da melhor maneira possível. Vou mostrar agora para vocês as páginas internas desse devocional. O leitor pode começar quando ele quiser, porque aqui, ó, tem um espaço para a pessoa colocar a data que ela fez, né, a reflexão. Tem um título principal, versículo, uma oração ou reflexão e o trocando ideias, que é o momento de reflexão, o texto mais longo, além de uma proposta de conversa com Deus. Todas as páginas, gente, tem esse espaço aqui em branco para que a pessoa possa fazer anotações, colorir, dar a sua cara, sabe, o seu estilo para o devocional, e ele pode servir depois até como um diário de oração ou de reflexão da sua vida espiritual. Então, tendo tanto espaço assim, gente, nessas páginas do devocional, por que você aí na sua loja não oferece, né, que a pessoa compre canetinhas especiais, lápis, réguas, tintas, adesivos, para deixar ainda mais personalizado o seu devocional Dose Bíblica, focado no público bem jovem. O mercado editorial sentiu nos últimos anos um interesse cada vez maior do leitor por autores clássicos. E foi nessa onda de interesse que a Sancto criou uma coleção de devocionais baseados em autores cristãos clássicos. O primeiro volume foi esse aqui, tanto na capa ornamentos quanto floral, e mais recentemente essa floral, que é o volume 2 também, e essa ornamentos. Muito bem, o que tem de diferente nessa coleção? Cada volume, e esse aqui é o mesmo conteúdo, com 2 opções de capa, ele tem duração de 3 meses para quem for usar todos os dias, e o leitor pode começar quando quiser. Ao longo da semana, o leitor pode ter um momento, olha, de reflexão com uma frase de um autor clássico. Nesse caso, aqui nessa página, é sobre o Espírito Santo, falando sobre semelhança, e uma frase da Teresa d'Ávila. Também o leitor tem acesso a um versículo do dia e um momento de reflexão, além de uma sugestão de oração. Todas as páginas, olha, tem espaço para anotações. E como é um papel de alta qualidade, o leitor pode fazer anotações, pinturas, desenhos, journaling, tem espaço ideal para isso. Toda semana, então, tem um pensamento diário por 6 dias e no 7º dia, o leitor faz um momento de edificação, em que ele relembra os principais pontos no qual ele refletiu e orou ao longo da semana. A gente tem a sensação com esse produto que o leitor pode usar esse devocional dos clássicos também como um diário de orações e preces. Mas caso você não conheça esses autores clássicos do cristianismo, a gente trouxe aqui no final uma pequena biografia e também uma ilustração com o rosto de cada um deles. Então a gente tem aqui Andrew Murray, tem também C.S. Lewis, Charles Swindoll, além de algumas mulheres também como Jessie Penn Lewis, como Jean-Marie Bouvier, ou seja, é um pequeno retrato de autores que contribuíram com a formação do cristianismo pelo mundo. O que a gente espera com esse devocional dos clássicos é fazer uma introdução para o leitor de quais são os principais formadores do pensamento cristão. E também que esse leitor, depois de conhecer um pouco mais sobre esses autores, se sinta encorajado e pronto para ler os originais de cada um deles e enriquecer a sua vida cristã. Agora chegou o momento da gente conversar sobre Bíblias. Toda vez que a gente faz uma visita numa livraria, surgem várias perguntas a respeito
da tradução, da linguagem dessa Bíblia, o tamanho da letra e porque eu sei que os clientes chegam aí na livraria tendo todos esses questionamentos. Então a ideia é que esse momento que a gente vai falar sobre Bíblias, a gente esclareça as principais dúvidas que surgem aí na sua loja. Vamos começar? Ficou na dúvida de qual Bíblia indicar para o seu cliente? Eu posso garantir que a ARC, que é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, é a tradução mais aceita e mais querida, mais vendida aqui no Brasil. E aqui eu trouxe para vocês 4 opções de capa. Tem essa aqui que é a Rei dos Reis, essa aqui é a Leão Refúgio, a Lion Colors, que é um best-seller aqui da Sancto, e também a Maranata, que significa Ora Vem Senhor Jesus. O que nós temos de diferencial aqui nessa coleção de ARC? Bom, todas elas têm pintura trilateral, capa dura. E olha que legal, uma característica de quem gosta, consome a Bíblia ARC, geralmente são igrejas mais pentecostais, eles adoram harpa avivada e corinhos. E por isso que todas essas Bíblias aqui, ó, no final de cada exemplar, tem um espaço, ó, com a harpa e corinhos. Então, uma informação muito importante quando você for oferecer essa Bíblia aí para o seu cliente na loja. Agora, se você receber aí na sua loja um cliente que quer uma tradução mais contemporânea, mais atual, mais acessível, na linguagem mesmo, eu recomendo que você ofereça as Bíblias da NVT, que é a nova versão transformadora. E o interessante sobre essa tradução é que ela tem sido bem aceita por um público mais jovem, igrejas jovens também, mas também por alguns padres muito populares na internet que adoram a nova versão transformadoras. Então, fica à vontade também para oferecer essa Bíblia para algum católico carismático, por exemplo. Bom, aqui eu trouxe para vocês 3 opções de capa. Como eu falei, a Lion Colors, pela primeira vez ela vem aqui nesse formato de Bíblia e olha que diferente. Essa Bíblia aqui, ó, ela não é capa dura, é uma capa semi-flexível. Ela também, olha, vem nessa Colors, né, de leão azul e uma opção que eu sei que muitos clientes gostam de uma opção floral. Então aqui só tem best-seller, gente, florais e leões. Todas elas têm pintura trilateral e olha que legal, canto arredondado. Gente, vocês não têm ideia de como esse diferencial é importante na hora que você vai convencer o seu cliente aí na loja. Canto arredondado, não esqueça disso. Eu sei que uma das perguntas mais feitas aí na sua loja é sobre o tamanho da letra da Bíblia. Algumas opções encontradas aí pelo mercado têm letras tão pequenininhas que muitos leitores não conseguem ler o texto bíblico, simplesmente assim. Então, se o seu cliente chegar aí pedindo uma letra grande, essa é a opção para você. Ela também vem com a Almeida Revista Corrigida, que, como eu comentei com você, é uma das traduções, é a tradução mais vendida no Brasil atualmente. E olha que legal, além dela ter essa letra grande, confortável na leitura, ela também vem no final com a harpa e corinhos. Ela tem pintura trilateral e capa dura. Uma das opções de Bíblias mais modernas e para quem gosta de material extra é essa opção aqui, ó, que é a Bíblia YouVersion. Então, todas as Bíblias YouVersion vêm com esse símbolo aqui, ó, do Y e o V na 4ª capa. E o que ela tem de novidade, além de ter essa capa linda de leão, pintura trilateral e cantos arredondados? Gente, todas as páginas da YouVersion vêm com esse QR Code aqui. E o que o cliente encontra quando ele posiciona o celular dele nesse QR Code? Ele pode ouvir a Bíblia áudio integral, ele também vai ter acesso a imagens históricas, também vai ter mensagens especiais com o estilo de um devocional. É uma Bíblia super interativa e a gente recomenda para aquele cliente que gosta de uma novidade. Mas às vezes acontece de um cliente chegar aí na sua loja já tendo uma tradução específica na cabeça. Se esse cliente pedir pela NAA, que é a Nova Almeida atualizada, essa é uma excelente opção. Essa Bíblia se chama Coroa, ela também vem, olha, com pintura trilateral, fitilho e letra normal. Ufa! Falei demais, mas eu espero que
esse treinamento tenha sido bem produtivo e que eu possa ter te dado algumas ferramentas para melhorar as vendas aí na sua loja. Bom, além desse treinamento, eu também quero oferecer outras ferramentas para que você possa potencializar as vendas dos livros da Sancto e da Maquinaria. Vou deixar aqui para vocês os arrobas tanto da Maquinaria quanto da Sancto para que você possa acompanhar os nossos lançamentos. Lá também a gente tem uma quantidade gigante de vídeos e artes e carrossel e book trailer, todos os nossos produtos. Cada produto da Maquinaria e da Sancto nasce com esse enxoval, mas a gente não queria usar só nas nossas redes sociais ou só nas redes sociais dos nossos autores. Eu quero oferecer para vocês aí na livraria todo esse material. Para ter acesso a isso, tem duas maneiras. Você pode escrever para o nosso marketing, e aqui está o e-mail, marketing@mqnr.com.br, ou entrar em contato também com a gente pelas redes sociais. Outra coisa muito legal, todos os nossos livros, todos os nossos produtos ganham uma landing page, um site especial. E lá a gente compartilha, além de informações sobre os produtos, também o que saiu na mídia, nos jornais, para você poder também divulgar aí na sua região. Então, tem alguma dúvida? Procura a gente lá no marketing que a gente quer colaborar. Tem um outro ponto também. Falei aqui sobre o Book Tour do Eduardo, mas a gente também gostaria de fazer, umas caravanas com outros autores nossos. Tem interesse em fazer um evento, um lançamento com autógrafos? Ou então, está acontecendo um evento muito grande na sua cidade e você vai lá com uma unidade da sua livraria nesse evento? Entre em contato também aqui com o nosso marketing, que a gente vai fazer o possível para te atender em todas as regiões do Brasil. Bom, gente, falei bastante. Espero que tenha sido produtivo para você, que você possa multiplicar as suas vendas tendo todas essas informações. Eu espero que os nossos produtos possam chamar bastante atenção aí na sua loja, na sua mesa. Conto com vocês para a gente dar uma exposição incrível para os produtos da Maquinaria e da Sancto na sua loja, que eles se tornem best-sellers de vocês aí também. Mas agora chegou o momento da participação de vocês. Então, se vocês têm qualquer pergunta, pode mandar que eu quero ajudar a tirar todas as dúvidas. É isso. Bora lá? Está na minha mão criar história, criar personagem, criar o futuro.